Boa noite, igreja. Te convido a abrir a palavra do Senhor, o livro de Êxodo. Não é mais surpresa, a gente está nessa série aí já tem, acho que 3 domingos. Capítulo 2, a gente vai ler dos versos de 11 a 25. Êxodo 2, de 11 a 25. Livro de Êxodo, capítulo 2, versos de 11 a 25. A palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: E onde está ele? Por que vocês os deixaram lá? Chamem um homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Vamos orar mais uma vez? Soberano e eterno Deus, nós suplicamos nessa noite em que vamos tratar de assuntos difíceis, que o Senhor nos guie e nos ilumine por meio do Teu Santo Espírito e nos dê a compreensão da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente vai refletir nessa noite sobre o tema A Biografia de um Libertador. A biografia de um libertador é a mensagem dessa noite. E eu queria começar sabendo quem aqui já assistiu um filme chamado O Segredo dos Animais. Então, tem uma frase que foi dita que me chama bastante atenção, que é assim, ó: O homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os outros. Quem disse isso foi o Boi Ben, no filme O Segredo dos Animais. Ele tentava ensinar o seu filho Otis a proteger a fazenda dos coiotes, enquanto ele só pensava em se divertir. Depois que seu pai morre protegendo os animais, Otis passa ali por uma jornada de amadurecimento difícil e se torna um verdadeiro líder como seu pai foi. Eu estou falando isso porque essa é uma estrutura que está presente em diversas narrativas. Existe ali, normalmente, um personagem central, e ele é apresentado, então surge um conflito, uma situação difícil, e esse personagem ele é obrigado a passar por uma jornada de transformação, para no fim, por meio de uma decisão virtuosa, ele passar por todo esse processo e se tornar um protagonista. Hoje a gente está diante da formação de um líder para o povo de Deus, e a gente vai observar essa jornada com Moisés, envolvendo diversos desafios, que começam desde o nascimento de Moisés. Na passagem anterior, a gente viu ali como a mãe de Moisés ela passou de alguém que escondia um recém-nascido e se tornou a primeira beneficiária do Bolsa Família egípcio. Afinal de contas, a filha do faraó adotou Moisés e
ainda pagou um salário para a própria mãe cuidar dele. O pastor Heron mostrou para a gente como Deus foi conduzindo a história, de maneira que Faraó acabou sustentando aquele que Deus tinha escolhido como libertador. Mas a história dá um salto, e agora Moisés ele já é adulto. E a gente vai prosseguir analisando a sua biografia em 3 momentos. Eu começo falando aqui de quando Moisés está deixando o palácio. Está dos versos 11 a 15. Vamos ler mais uma vez? Êxodo 2, de 11 a 15, diz assim, 11 a 14, perdão. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? E o homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. No verso 11, irmãos, Moisés já não é mais um bebê. Ele sai ali da sua bolha, da criação de acordo com os costumes e privilégios egípcios, e ele vai visitar os hebreus. Atos 7, de 23 a 25, que a gente leu na liturgia, nos informa que ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. Então ali ele descobre como o Faraó vinha esmagando continuamente o povo de Deus. Reparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. É o próprio Moisés que escreve em Êxodo 1,14. Ele vê, então, um egípcio que espancava um hebreu. O termo aqui no original dá uma ideia de que ele batia continuamente. Então, o verso 12 conta para mim e para você que Moisés olha para os lados, se certifica que não tem testemunhas, mata o egípcio e esconde o cadáver na areia. E aí ele sai novamente no dia seguinte, aparentemente como se nada tivesse acontecido. Só que agora, a treta, a confusão é entre 2 hebreus. E aí Moisés pergunta no verso 13, por que você está espancando o seu próximo? Como se tivesse um motivo justo, né? Mas enfim, a resposta é surpreendente. No verso 14, o culpado, ele diz assim, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? E agora, irmãos? Como é que Moisés vai reagir a essa afirmação? Como nós podemos entender essa ação de Moisés hoje, tantos anos depois daquele acontecimento histórico? Alguns comentaristas vão colocar esse gesto de Moisés como uma tentativa de legítima defesa do hebreu. Outros vão enxergar nesse ato de Moisés uma antecipação da justiça de Deus contra o Egito. João Calvino argumentou o seguinte, abre aspas, Moisés estava armado pela ordem de Deus e consciente da sua vocação legítima, de maneira correta e sensata, assumiu esse caráter que Deus lhe atribuíra. Eu concordo com Philip Ryken. Ele diz assim, a palavra usada para o que o capataz fez é a mesma usada para o assassinato cometido por Moisés. O que sugere ali que o capataz pretendia bater no hebreu até a morte. Mas, Philip Ryken, ele prossegue dizendo que isso não muda o fato de o que Moisés fez foi errado. Por quê? Porque era desnecessário. Ele podia, sim, ter protegido o escravo sem matar o capataz. O ponto aqui é o seguinte, apesar de uma motivação justa, Moisés exagerou na dose. Porque entre as proibições do 6º mandamento estão a ira pecaminosa, os espancamentos, o desejo de vingança e tudo que tende à destruição da vida de uma pessoa. Isso está lá na resposta à pergunta 136 do nosso catecismo, Catecismo Maior de Westminster, que faz parte dos nossos símbolos de fé. Moisés falhou e, diante da acusação do hebreu, ele fica com medo e pensa, com certeza já descobriram o que eu fiz. Perceba que Moisés ele é o autor de Êxodo, e é por isso que ele consegue aqui registrar o seu próprio pensamento. Mas ainda assim, ele não registra nenhum tipo de justificativa para a sua ação de ter matado o hebreu, nem mesmo uma nota de rodapé. E queridos, esse primeiro momento aqui da biografia de Moisés nos ensina que deixar o palácio
é lutar contra a indiferença. Deixar o palácio é lutar contra a indiferença. Mas será que a gente tem essa disposição de abandonar a nossa situação confortável para lutar contra uma injustiça? Ou será que a gente ama mais a vida no palácio do que o nosso próximo? O arcebispo anglicano, Desmond Tutu, ele afirmou o seguinte durante o apartheid sul-africano: não adianta dizer para o rato, quando o elefante está pisando na cauda dele, eu sou imparcial. Nesse caso, você está, na verdade, apoiando o elefante na sua crueldade. O ponto aqui é que não fazer nada significa tomar partido do opressor. Isso é muito comum nos nossos dias, porque a gente acha que tem muito a perder. Porque, na verdade, o nosso coração acaba se apegando aos palácios dessa terra, quando a gente deveria se apegar aos tesouros no céu. É daí que surge, muitas vezes, a nossa dificuldade de reagir aos conflitos. É por isso que o chefe, em muitas repartições, humilha os colegas sem que ninguém se manifeste, sem que ninguém se posicione, sem que ninguém faça uma denúncia. É por isso que o marido distrata a esposa e agride os filhos sem nenhuma censura da própria família, muitas vezes. Porque a gente aprendeu que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É por isso que o valentão da escola faz bullying e os professores muitas vezes fazem vista grossa e os próprios colegas muitas vezes participam e acham graça ou preferem não se envolver, por medo de se tornar a próxima vítima também. Vocês já viram isso, crianças? É por isso que líderes dominadores do rebanho permanecem por anos no ministério ferindo pessoas sem qualquer tipo de repreensão dos conselhos e concílios. É por isso que crentes agem nos bastidores, manipulando e falando mal de quem não está presente para se defender, sem que ninguém confronte essa postura pecaminosa. É por isso que aquela pessoa que é grosseira e distrata os outros várias vezes, permanece muitas vezes sem nenhuma repreensão. Ainda tem aqueles que defendem dizendo, não, ela é uma boa pessoa, é só o jeitão dela mesmo. Ainda que Moisés tenha se excedido na correção, irmãos, isso não anula o fato de que ele arriscou a sua posição para defender os seus irmãos hebreus. O autor da epístola aos Hebreus confirma isso quando nos conta que, pela fé, Moisés, já grande, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus. Está lá em Hebreus 11, 24. Ele abriu mão do palácio por amor ao próximo, e nós devemos ter essa mesma disposição de sair do nosso comodismo e lutar por justiça em todos os lugares que Deus nos colocou. Mas a passagem também mostra um outro momento da biografia de Moisés, em que ele está crescendo no deserto. Esse é o nosso segundo ponto. Moisés está aqui crescendo no deserto, dos versos 15 a 22. Acompanhem comigo. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas, e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem um homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gersom, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Queridos, as suspeitas de Moisés se confirmaram. O assassinato do egípcio virou notícia no balanço geral. O verso 15 conta para mim e para você que Faraó sabe o que Moisés fez, por isso quer matar o homem que Deus está preparando para libertar Israel. A morte do egípcio ela é tratada como uma afronta pessoal ao poder de Faraó. Moisés então foge para a terra de Midian,
onde ele encontra ali as 7 filhas de um sacerdote que se chamava Reuel. Elas eram midianitas. Os midianitas eram uma tribo nômade, o que significa que eles viviam ali no deserto. Moisés, ele está lá, nesse lugar, junto com os midianitas, que eram também descendentes de Abraão e possivelmente adoravam o Deus verdadeiro. É tanto que o nome Reuel significa amigo de Deus. E é nesse contexto que Moisés se senta para beber água diante do poço. Lembra que eles estavam num deserto. E ali chegam as filhas de Reuel para dar água ao rebanho de seu pai. Mas então acontece algo diferente, no verso 17. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. E mais uma vez Moisés está diante de uma injustiça. E da última vez o resultado não foi muito bom. Será que ele vai se arriscar de novo? Ainda no verso 17 a gente descobre que Moisés se levanta, defende as moças e ainda cuida do rebanho, assumindo nesse momento uma nova vocação. Surpreendentemente, ele não mata ninguém dessa vez. E as moças então terminam a sua tarefa e elas voltam para encontrar seu pai. E o pai questiona a razão delas terem voltado mais cedo do que o horário habitual. E essa pergunta dá a entender que não era a primeira vez que elas eram expulsas dali. Provavelmente por serem mulheres, isso acontecia rotineiramente. E aí, depois que elas respondem, Reuel fala assim, por que vocês não chamaram ele para jantar? Vocês deixaram o homem lá. Está aqui 7 mulheres trabalhando, cuidando do rebanho. Apareceu um herói e vocês deixaram ele lá. E aí elas pegam e chamam Moisés para jantar. E ele vai ficando por ali, se casa com uma das filhas do homem, a Zípora, se torna pai de Gerson, e ele batiza o filho com o nome hebreu. O verso 22 mostra isso para mim e para você. Gerson significa sou peregrino em terra estranha. Mas a tradução literal seria algo como um estranho, eu fui ali. Mostrando para a gente que a referência não é a peregrinação de Moisés e Midian, mas é o reconhecimento de que ele não fazia parte daquele contexto no Egito. Ele precisou do tratamento do deserto para perceber que o Egito não era o seu lar. O ator Terry Crews, o pai do Chris, do Julius, ele foi no podcast do Mike Tyson. E aí, ele contou na entrevista que ele fez xixi na cama até os 14 anos, porque morria de medo do pai. Por quê? Porque ele cresceu vendo o pai bêbado agredir a sua mãe. E aí, um dia já adulto, ele conta que resolveu levar os filhos para um Natal em família. Chegou para o pai dele e falou assim, olha, meus pais nunca viram nada estranho, então, por favor, se comporte. Não faça nada dos seus dias normais. E aí, quando eles estavam se arrumando, antes de sair para esse encontro, a tia dele ligou e disse assim, ele bateu na sua mãe, ele arrancou os dentes dela no tapa. Então ele pega o carro e vai dirigindo para a casa do pai, encontra o pai ainda lá e bate no pai dele por horas. O mais impressionante é o que ele diz ao Mike Tyson sobre essa situação. Abre aspas. Eu achava que teria algum tipo de libertação. Eu tive a minha vingança. Mas aí ele conclui, eu não senti nada. Eu me tornei vazio, igual a ele. Esse exemplo mostra para mim e para você que fazer justiça com as próprias mãos não é o caminho. Não é o caminho de Deus, não é o caminho da Escritura, não é o nosso caminho. Mas qual que seria então? Queridos, o caminho passa por reconhecermos que em cada um de nós há um tirano em potencial. Porque, segundo o momento da biografia de Moisés nos ensina que crescer no deserto é parte da preparação de Deus para liderar. Mas será que a gente tem aprendido com o nosso tempo de peregrinação? Perceba como Moisés cresceu como líder em Midian. Ele aprendeu a não exagerar na dose, para que o remédio não se torne um veneno mortal, ao defender as mulheres sem matar ninguém. Ele aprendeu a conhecer o deserto, por onde ele iria peregrinar com o povo de Deus futuramente, porque Midian era uma região que ficava próxima ali ao Sinai. Ele formou família, ele sossegou o coração, ele desistiu de fazer justiça com as próprias mãos. Mas e nós?
Será que nós estamos preparados para liderar como servos do Senhor? Nós vivemos como peregrinos e todos os dias nós temos uma escolha se vamos servir a Deus ou a nós mesmos. E nem sempre a gente faz a escolha certa. Essa escolha se apresenta em diversas situações que servem de exemplo para que cada um aqui possa avaliar o próprio coração. É o pai que podia muito bem deixar o filho brincar mais um pouco, antes de tomar banho, antes de escovar os dentes, mas nega o pedido só para se autoafirmar. Vai porque eu estou mandando, vai agora. Eu já fiz isso, irmãos, acho que todo pai aqui já fez. É o marido que governa a sua casa como um faraó, ao invés de servir e se sacrificar, quer ficar lá, deitadão no sofá, sendo servido. É o pastor ou presbítero que quer ser o príncipe e juiz da igreja, ao invés de ser servo da palavra e servo dos irmãos, que foi para isso que Deus chamou. É o líder que cobra como um capataz, agindo de maneira agressiva, constrangedora e com retaliação, ou que só se preocupa em aparecer. É o funcionário público, com seus carimbos, protocolos e burocracias desnecessárias que atormenta a vida dos outros ao invés de servir o povo. É o governante esmagando o cidadão com seus impostos e obrigando principalmente aos mais pobres a lutar por aquilo que o Estado deveria oferecer, por segurança, por saúde, por educação. Mas é na escola do deserto que Deus aperfeiçoou o nosso coração, assim como Ele moldou o coração de Moisés. Mas e quando a solução parece distante do nosso alcance? A gente está olhando para uma injustiça, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente vê que não tem forças. E quando o problema é grande demais, é isso que a gente vai ver agora. O terceiro momento aqui da biografia de Moisés, em que ele está lembrando do Egito, dos versos 23 a 25. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Embora Moisés permaneça em Midian, o relato que ele está descrevendo agora é sobre a opressão sofrida por Israel no Egito. Lá, o povo de Deus permanece sendo escravizado após a morte de Faraó. Ou seja, o assassinato do hebreu por Moisés não mudou nada na situação. Só sujou as mãos de Moisés. Mas o verso 23 conta para mim e para você que eles, os hebreus clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. De forma bastante enfática, o autor de Êxodo nos diz que Deus ouviu o gemido deles e se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Não é como se Deus tivesse problema de memória, queridos. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, é porque chegou o tempo de Deus intervir e mudar uma situação. Para juízo ou para graça. Porque as promessas pactuais de Deus, elas são irrevogáveis. E apesar do sofrimento do seu povo, nós não temos dúvidas que aquilo que Deus determinou vai se cumprir. E lembra, em Gênesis 15, 13 a 16, Deus tinha dito a Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, que seria reduzida à escravidão durante 400 anos, mas que Deus iria castigar os que os escravizaram, e eles iriam sair de lá com muitas riquezas. Na quarta geração, eles voltariam para Canaã. Por causa dessas promessas aos patriarcas, Deus vê os filhos de Israel e atenta para a situação deles. Agora Deus empunhou sua espada vingadora e está preparado para agir. São cenas dos próximos capítulos. Essa luta não é apenas de Moisés, nem mesmo de Israel contra o Egito. A tensão que se desenha aqui é um spoiler da batalha cósmica que está por vir. O Deus pactual vai intervir em favor do pequeno Israel contra a maior potência daqueles dias. As potestades do Egito, das quais Faraó era uma, não poderão resistir. Moisés agora está em Midian, mas em breve ele vai cumprir aquilo que o hebreu brigão tinha profetizado no Egito, muito antes disso acontecer. Depois de se levantar contra as injustiças, onde Deus o colocou,
Moisés vai ser um mediador entre Deus e o povo de Israel, como uma espécie de príncipe e juiz mesmo. Queridos, esse terceiro momento da biografia de Moisés nos ensina que lembrar do Egito é uma oportunidade de clamar ao Senhor contra a opressão. Lembrar do Egito é uma oportunidade de clamar ao Senhor contra a opressão. Mas será que a gente está confiando no Deus da aliança? Ou a gente tem feito da oração um plano B? Veja que nessa passagem Moisés narra que o povo passou muitos dias gemendo por causa da sua escravidão, até clamar ao Senhor. O povo tinha se acostumado com aquela vida ingrata. Mas a aliança com Abraão, Isaque e Jacó não tinha sido revogada. No Egito, o povo sofria nas mãos de um governo tirano, de alguém que deveria ser ministro de Deus, mas que se levantou como instrumento de rebelião. Eu digo isso porque o apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos 13:4, que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. É por isso que na nossa luta a gente deve se utilizar dos recursos que Deus colocou ao nosso dispor, as autoridades, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos. E quando a autoridade máxima do Egito se tornou um tirano, o povo enfrentou o sofrimento clamando ao Senhor. Porque Deus fez e vai continuar fazendo coisas que não compreendemos. Mas isso não muda o fato de que Ele governa não só a história do mundo, mas de nações e de indivíduos também. E na sua infinita sabedoria, Deus escolhe agir em resposta à oração do seu povo. Por isso nós não devemos desistir ou desanimar de lutar em oração. Por isso nós não devemos desistir de clamar em libertação como o povo de Deus fez. Devemos orar continuamente para que o reino de Deus venha, irmãos, e trabalhar para que o mundo melhore de situação, mas sem tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. A nossa indignação deve subir para o trono de Deus, para que Ele intervenha e mude a nossa situação. A gente deve fazer aquilo que puder para remediar uma situação injusta, sem medo de arriscar nossa posição, mas também sem ir de encontro àquilo que Deus diz na sua palavra. Diante de tantas guerras, da pobreza, da fome, do assassinato de bebês, do abandono dos idosos, da agenda de destruição das famílias, é difícil a gente não desanimar. E essas são apenas algumas situações que nos ensinam como é dura a vida nesse mundo quebrado, mas existem muitas outras. Mas essa passagem da biografia de Moisés nos ensina que ainda é tempo de clamar em oração, porque nós servimos ao Deus que conduz a história e tem poder para salvar. É Ele quem nos livra da opressão. Nós vimos que Moisés abriu mão da vida no palácio e passou pela escola do deserto, se preparando para a libertação do povo de Israel. Mas Moisés não era perfeito, queridos. Ele falhou no Egito e precisou ser tratado por Deus nessa peregrinação em Midian. Enquanto isso, o povo de Deus gemia por conta da escravidão. Um problema que Moisés não conseguiu resolver sozinho. Porque embora Moisés seja o personagem principal aqui, ao mesmo tempo ele não é o personagem principal. A biografia de Moisés é uma seta que aponta para o nosso Redentor Jesus Cristo. Enquanto Moisés se tornou peregrino ao deixar o palácio, sem conseguir fazer justiça em uma situação de opressão, Jesus se tornou peregrino, sem ter onde reclinar a cabeça, para acabar com a opressão que esmagava a mim e a você, por conta do nosso pecado e da morte que nos era prometida. Ele deixou um lugar muito melhor do que o palácio de Faraó, a glória, a destra de Deus, e se humilhou, nascendo como um indefeso bebê. Ele triunfou no deserto e fez muito mais do que Moisés ou qualquer um de nós podia fazer. Ele gemeu em uma cruz maldita para que a graça de Deus pudesse libertar e reunir esse povo peregrino que hoje caminha em direção à Nova Jerusalém. Ele é o nosso verdadeiro protagonista, o príncipe da paz, e ele prometeu voltar como juiz. E a gente precisa descansar na sua justiça e viver amando a Deus e ao próximo até o final. Eu quero encerrar com mais uma ilustração. Eu conversava ontem com a minha filha sobre as Crônicas de Nárnia. Ela está devorando a leitura.
E aí eu falei que meu personagem predileto era o camundongo chamado Hip Chip. E aí ela me lembrou de uma história sobre esse personagem. Ele está lá no Príncipe Caspian, que é o terceiro livro da série. Esse líder dos camundongos, o Hip Chip, ele está diante do rei Aslan, o leão. Só que tem um problema. Ele está sem a cauda. A cauda dele foi perdida em batalha. E aí, desconcertado, ele pede perdão por se apresentar de modo inadequado, se apresentar sem sua cauda. Quando Aslan pergunta sobre a razão dele se preocupar tanto com a cauda, o pequeno camundongo responde assim: eu posso comer, dormir e morrer por meu rei sem ela, mas a cauda é a honra e a glória de um camundongo. Enquanto o Hip Chip se lamentava ali diante do rei, Aslan percebe que todos os seus amigos camundongos sacaram suas espadas. O motivo? Estavam todos esperando para cortar as próprias caudas se Hip Chip tivesse que continuar sem a dele. Essa disposição dos camundongos impressiona o rei Aslan, então ele devolve a cauda de Hip Chip. Esse pequeno gesto tem tudo a ver com o que aprendemos hoje, sobre abrir mão da nossa própria glória por aqueles que Deus nos chamou para servir. E é com ele que eu encerro aqui, queridos. Que Deus nos ajude a viver dessa forma. Buscando, sim, a justiça, mas sem tentar fazê-la com as nossas próprias mãos. Amém?